pode travar o emagrecimento mesmo com dieta e também exercício. Doutora Eline, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Mix. É o assunto e a pergunta de milhões. O que é que causa essa inflamação e por que ela chega a interromper justamente um processo de emagrecimento se você está ali seguindo todos os passos, né, como deve ser feito para alcançar o objetivo. Muito bom dia. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, agradeço o convite. Então, nem sempre o emagrecimento é só questão de dieta e de exercício físico. Então, por trás desse processo de excesso de peso, existe uma inflamação chamada inflamação de baixo grau. E essa inflamação dificulta o emagrecimento. Então, às vezes você acha que é falta de esforço, eu estou fazendo toda a dieta, eu estou fazendo exercício físico, às vezes estou tomando medicação, e chega um momento que eu não emagreço mais, preciso continuar emagrecendo e ainda não cheguei na meta e para esse emagrecimento. E uma das respostas pode ser essa inflamação crônica, porque o tecido adiposo, essa gordura que está em excesso, ela é inflamada, e aí ela gera um processo chamado de resistência insulínica. E com resistência insulínica é mais difícil você quebrar essa gordura e desfazer essa gordura e perder peso. Então, existe muita coisa por trás desse emagrecimento. Por isso, a necessidade de uma avaliação individualizada. Doutora, me permita fazer uma pergunta, porque sempre que a gente está falando agora sobre a parte nutricional, fala em inflamar. Inflamar, para nós que somos leigos, é algo que dói, é algo que você identifica ali, vermelhidão, enfim. Como é que isso acontece no corpo? Como é que se chegou à definição do que é essa inflamação? Existem marcadores. Quando a gente idosa, uma paciente chega no meu consultório, ela está demorando a perder peso, está fazendo tudo direitinho e não está conseguindo perder peso, nós fazemos exames que são marcadores inflamatórios. Por exemplo, PCR é um marcador inflamatório no sangue, VHS, TNF-alfa, e esses marcadores encontram-se elevados nessa situação de dificuldade de perder peso. Esse é um dos meios do diagnóstico. E quando você tem alguns sintomas associados, por exemplo, aquele cansaço que você não explica, um inchaço, uma distensão abdominal, também leva a gente a pensar em uma inflamação. E muitas vezes a gente acha, não, eu tenho esse cansaço porque eu tenho uma rotina pesada, exaustiva, eu tenho edema de membros inferiores, né, dos pés, por causa dessa rotina, trabalho em pé, e não pode simplesmente aceitar que tudo isso é normal por causa da sua rotina. Isso tem que ser investigado. Doutora, essa inflamação, ela geralmente está ligada à doença crônica, como a obesidade, por exemplo? Por que eu pergunto isso? Porque nem sempre o indivíduo tem aquela característica de obeso. A obesidade que a gente fala, porque esse nome assusta um pouco, né? Mas assim, a pessoa acha que o obeso é só aquele que é obeso, mórbido, acima de 200 quilos e 150 quilos. E não é. A obesidade, muitas vezes, ela se caracteriza de uma maneira diferente. Vai para ali, para uma faixa inicial que você, pela altura, pelo peso, pelo IMC, não aparenta ser obeso, vamos dizer assim, aos olhos dos outros. Mas tem uma doença crônica e tem essa inflamação silenciosa. Isso é real? Isso é super real. Então, não é só a obesidade. O excesso de peso, que seria o sobrepeso, um estágio prévio à obesidade, já tem inflamação silenciosa, já tem inflamação de baixo grau, tá? E outras doenças crônicas, então foi muito interessante a sua colocação, é uma doença crônica, porque existe um estigma, um preconceito em achar que a obesidade é falta de força de vontade, não é doença, não pode pensar assim, é uma doença genética, também induzida por erros alimentares e falta de atividade física, mas é uma doença. E essa inflamação acontece também, além do sobrepeso, de acontecer também na obesidade, acontece no diabetes, na insuficiência renal crônica, na insuficiência cardíaca. Então, você vê que doenças crônicas carregam essa inflamação silenciosa na gênese, na origem da doença. A gente está falando de uma doença que, não tratada, traz e provoca outras doenças, ou essas doenças já se manifestariam independente dessa inflamação do tecido, por exemplo? A obesidade ela causa outras doenças, são chamadas de comorbidades. Então, ela é uma síndrome, na verdade, né? Porque se fosse assim, não é só estético, ela é doença que traz hipertensão,
que traz diabetes, colesterol alto, que traz risco cardíaco mais aumentado, um risco de um AVC, de um derrame cerebral. Então, se você encara como doença, até o seu tratamento vai ter um esforço maior, uma participação maior desse paciente. A senhora falou sobre resistência insulínica, mas tem tanta coisa associada ao processo metabólico que influencia diretamente no emagrecimento e que muitas delas estão associadas a como funciona o intestino. O intestino realmente, eu já ouvi muitos relatos de outros profissionais da medicina também falando que se o nosso intestino não funciona bem, o nosso corpo inflama e o metabolismo não funciona da forma que deveria funcionar. É por aí, a gente primeiro precisa começar a tratar a nossa saúde intestinal para depois controlar e monitorar o resto? É isso mesmo? É isso mesmo. O intestino é a base de qualquer doença. Qualquer doença. Então, se você tem o estado que a gente chama de disbiose intestinal, que é quando você tem bactérias do mal, vamos falar assim, bactérias patológicas, mais bactérias do mal do que as bactérias do bem, e ocorre esse desequilíbrio, você inflama e gera outras doenças, inclusive a obesidade, inclusive a hipertensão, diabetes, piora a evolução dessas doenças. Então, quando a gente trata, falando de excesso de peso, a gente trata o intestino também. A gente normalmente usa probióticos, que são os lactobacilos, para que a gente equilibre essa bactéria, essa microbiota, essa flora intestinal, para que ela vá mais para bactérias do bem e você tenha uma diminuição aí da inflamação, da resistência insulínica. Então, você vê que emagrecimento é um processo que você tem que ver o paciente como um todo. Você não consegue ver só, não, só vou emagrecer. Não, eu tenho que tratar o intestino, eu tenho que tratar o emocional. Então, você tem que ver realmente essa integralidade do indivíduo. Quando essa inflamação ela é mais perigosa? É quando ela acompanha o indivíduo desde a adolescência e a pessoa chega na vida adulta já com um corpo adaptado, né, com essa obesidade com a qual ele convive, ou quando ela se instala pós-gravidez, pós um gatilho emocional, um acidente, alguma cirurgia, a idade, né, propriamente dita, em que momento ela é mais preocupante? O momento mais preocupante é aquele caso que já acompanha desde a infância. Uhum. E que já acompanha antes de ter nascido. Porque se essa mãe entrou na gestação com sobrepeso ou com obesidade, ela já está passando uma programação metabólica para esse feto. Então, esse feto já nasce com um histórico genético aí para ser obeso, para ter hipertensão, para ter diabetes. Veja como a gente começa bem antes, né? Uhum. Então, comparando essa pessoa que começou na vida intrauterina, ou na infância, ou na adolescência, com uma que começou a obesidade na vida adulta, essa que tem mais tempo de sobrepeso e de obesidade, ela vai ter uma evolução pior. Agora, na história, a mulher obesa teve um momento de beleza que foi retratado pelos artistas de um modo geral, né? O que indica que as pesquisas, já até na sua área de pessoas que se dedicam a isso, elas veem que décadas passadas havia um descontrole maior do processo alimentar e menos atividade física para, obviamente, eliminar isso de algum modo. Isso é um traço genético de que a sociedade humana, né, esse convívio nosso, sempre conviveu com a obesidade? Sempre conviveu, sendo que nunca teve uma era como estamos agora de preocupação com o corpo, com a saúde, muito mais voltado para essa questão do exercício físico, da dieta, até porque o padrão de beleza vem mudando, né? Uhum. Até de uma forma muito drástica, que não pode ter exageros, achar que esse extremo, a extrema magreza é saudável, que também não é. Mas realmente o padrão de décadas atrás a bonita era a mulher mais forte, a mulher mais cheinha, e isso não se olhava a questão da saúde, né? Então, essa beleza, se era padrão de beleza, não se olhava tanto, as pesquisas não se desenvolviam tanto na área da obesidade. A gente está tendo um momento maravilhoso em termos de pesquisa, de estudos para tratamento da obesidade. E uma nova consciência de que ela é doença, porque nunca foi encarada como doença crônica. Era só como um problema de estética, de você não se ver bem, de não ser aceita. E mexe diretamente com a nossa mente, né? É uma doença que você não sabe por que você não emagrece se você come até menos do que uma pessoa magra,
Então, isso aí eu falo por experiência própria. Exato. Mas a minha dúvida também é em relação ao sono. São tantas teorias, né? Você tem que dormir no mínimo 5 horas por noite, 6 horas. Se você dorme menos de 6 horas por noite, você ouve, hoje, em tempos de rede social, você ouve todos os mestres, né, falando sobre tudo. Se você dormir menos de 6 horas, você não vai ter um metabolismo, você vai ajudar o seu corpo a inflamar. Então, essa palavra inflamar está em tudo. Tá. Né? O sono contribui mesmo, pouco sono, ou isso vai de organismo para organismo? Porque eu conheço também gente que dorme 4, 5 horas e está bem, está disposto no outro dia, tá? Ou isso não é real também? O corpo uma hora vai pedir ajuda e descanso. Isso é real, então não é só o tempo de sono, mas a qualidade do sono, aquele sono que você pega no sono mais rápido, já consegue pegar no sono rápido, você não fica acordando durante a noite, e o tempo de sono. O tempo de sono, ideal, 7 horas, já seria um tempo de sono melhor do que 6 horas. Mas essa qualidade do sono, porque não dormir bem, dormir pouco, ou uma qualidade ruim desse sono, inflama mais. Então, todas as doenças crônicas, hoje o sono está num patamar de estudo muito importante, mostrando a sua participação no emagrecimento. E outras situações, além de um sono não satisfatório, o excesso de comida industrializada seria também causa de inflamação, o estresse crônico, o mau gerenciamento desse estresse também é uma das causas dessa inflamação. Então, por onde é que eu vou para tentar desinflamar? Eu vou tentando começar com a melhora do meu hábito de vida, melhora da alimentação, melhora da atividade física, gerenciar melhor o meu estresse, que é uma das coisas mais difíceis, né? Dormir melhor, então realmente fazer aquela higiene do sono, que hoje é uma palavra também muito usada, que é você largar as telas, o celular, quando estiver já próximo da hora de dormir. Tudo isso são medidas para que você desinflame e consiga emagrecer com sucesso. Pois é, gente, esse assunto não se esgota aqui, tá? Inflamação silenciosa pode travar o emagrecimento mesmo com dieta e exercício. Para finalizar, doutora Eline Soriano, a senhora que é médica, nutróloga, quem detecta isso? É o profissional nutrólogo? É o conjunto da intervenção interdisciplinar com esse paciente? Como é que a gente chega a uma consideração final para enfrentar essa inflamação de forma mais correta? Quem vai detectar é o médico nutrólogo, a nutricionista ela também ajuda a montar esse plano alimentar, mas o diagnóstico dessa inflamação crônica é feito pelo médico nutrólogo. Então é importante que façam exames de sangue, avaliar inclusive vitaminas, minerais, que às vezes deficiências de vitaminas e minerais podem ser a causa que está impactando esse não emagrecimento. Então você vê, cada indivíduo é único. Hoje se fala muito de medicina individualizada, personalizada. Então é isso que a gente faz no nosso consultório, é isso que o médico nutrólogo faz, essa investigação mais a funda. No meu Instagram, eu falo muito sobre inflamação crônica, sobre emagrecimento, que é @doutora Eline Soriano, DRA Eline Soriano, que é interessante você aprofundar sobre esses assuntos, que às vezes você acha, não, sou eu que não tenho força de vontade, eu sou fraca, só comigo acontece isso, e geralmente tem várias causas associadas. Perfeito. Foi um prazer reencontrá-la. Volta aqui. Eu acho que esse assunto não se esgota, mas a gente deixou um start aí para as pessoas ficarem atentas a isso. Tenha um bom dia de trabalho, uma boa semana, doutora. Muito obrigada. Valeu. Obrigada. 6 horas e 41 minutos. Olha, se você está pensando